Essas leis foram criadas por Israel, baseada na lei do talião, ou lei de Hammurabi, onde o infrator era punido na mesma intensidade a quem infligiu o dano. Por isso é chamada olho por olho, dente por dente. Foram tantas as leis criadas por Israel que elas ocupam 2 livros inteiros do Antigo Testamento, o Levítico e o Deuteronômio, e são a base da Torá, bem como o sistema ético e moral do judaísmo. Entre as leis existem as que são punidas com a morte, como matar por apedrejamento, por espada e enforcamento. Haviam leis referentes à impureza, o que tornava a pessoa impura, a qual deveria ser afastada do povo até sua purificação, e nem mesmo devia ser tocada, como mulheres em período de fluxo, pessoas com lepra ou que tenha tocado em algum morto, o consumo de certos alimentos como carne de porco e até mesmo mulheres que deram à luz. Onde se der à luz uma menina ficará mais impura que um menino. Além disso, várias leis tinham caráter racista, fazendo acepção de pessoas, com punição e exclusão da mesma, como a lei que proibia qualquer pessoa com alguma deformidade de se oferecer aos trabalhos do sacerdócio. Havia até mesmo leis referentes aos escravos, como a lei que puniria a quem matasse seu escravo por espancamento, mas caso o escravo sobrevivesse seu dono não seria punido. Entre as leis mais bizarras havia referente ao abuso, onde tanto o abusador como a mulher seriam mortos, caso a mulher não gritasse. Também havia a lei que ordenava matar o próprio filho, caso fosse desobediente, beberrão e comilão. Outra lei bizarra ordena que entre as armas dos israelitas houvesse sempre uma pá, a fim de enterrar os excrementos das pessoas no acampamento, pois Deus andava por ele durante a noite, e não poderia ver ou pisar nas fezes. São as mais variadas leis criadas por Israel, as quais levavam somente à morte e pecado. Israel descumpre assim o 7º mandamento, o de não adulterar, trocando a verdade por mentira. Além disso adulterou o 4º mandamento, referente ao sábado. O verdadeiro sábado descrito no mandamento se refere ao 7º dia no reino, ou milênio do Messias, onde todos os salvos e os anjos se reunirão com o Pai. Por isso que o mandamento original diz para lembrar do sábado para o santificar, ou seja, para lembrarmos do reino do Messias, para estarmos em santidade e assim participar do reino do Messias. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja que o Messias diz claramente aos fariseus quando questionado por descumprir o sábado, e ele responde, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, que o sábado, seu reinado, foi feito para o homem, os salvos e não que os homens foram feitos para guardar o sábado mundano. Mas Israel sabendo disso, altera o mandamento para o sábado terreno, o dia semanal, obrigando seu povo a guardar um dia, com punição de morte para quem o descumprisse. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão, e a toda a congregação. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E sendo Israel o pai da mentira, logo ele altera a verdade por mentira, e faz com que todos sigam a mentira, de que se deve guardar um dia semanal, sendo uma mentira seguida por muitas seitas religiosas até os dias de hoje. Entre as leis de Moisés também havia aquela que causaria a morte do Messias, que se matasse todo aquele que se fizesse filho de Deus, a qual causou a condenação e morte do Messias.